Pai do Senhor, meus irmãos, quero saudar a amada igreja, a gloriosa paz do Senhor Jesus, os irmãos que já se faz presente aqui nessa live, que Deus abençoe suas vidas. Vamos dar início nessa noite a mais um estudo da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos estão entrando aí, se conectando, queria pedir para os irmãos estar compartilhando aí, divulgando nosso estudo nessa noite, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, né? Para que a palavra do Senhor ela entre nos lares, nas casas, né? E enquanto os irmãos aí vão se conectando, eu queria estar passando aí, né, o louvor do nosso querido irmão Renan, né? Que acabou de lançar um clipe, né? Eu vou deixar ela tocar um pouquinho aí, enquanto os irmãos vão se conectando aí. Se eu adorar, eu vou sentir aquele fogo que queima a minha alma, me faz sorrir, me faz chorar. E desse jeito eu não consigo te deixar, porque se eu adorar, eu sei que o céu vai se abrir. Glória a Deus. Se eu adorar, os muros de bronze hoje vão Quando cair. vira, Deus abençoe. A irmã Maili, Deus abençoe. Irmão Ricardo, da Simone, acho que deve ser a irmã Simone também, né? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe na vida de vocês, né? Esse louvor aí venha aquecer o coração dos irmãos, né? Receber o avivamento da parte do Senhor, né? Pastor Elisséia, Deus abençoe sua vida, minha querida. Não me dê oportunidade, porque se eu adorar, vai começar tudo de novo. Noite de adoração, irmãos. Se puder, compartilha, dá um joinha lá na música do Renan, no canal dele, ou no canal do Dicas de Bem. Você pode encontrar o vídeo dele, então dá uma força, né, gente? Vamos divulgar o trabalho do nosso querido irmão aí, seja para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Irmã Maria Fontes, Deus abençoe, minha querida, seja bem-vinda. Diácono Isaías, a paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe tua vida, tua família, viu? Privilégio, rapaz. Aqui do lado da minha primogênita aqui. Louvado seja Deus. Ô, Delmar, paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe, varão valoroso. Vão sentindo a presença de Jesus aí na casa de vocês, dentro dos seus lares, onde quer que você esteja nessa noite. Que a presença do Senhor Jesus aí visite a cada um de vocês. Pai do Senhor, irmã Irene, Deus abençoe, minha querida, você e sua casa. Porque se eu adorar, vai começar tudo de novo. Se eu adorar, eu vou sentir Hoje vai estar o tempo todo o chat, bate-papo aberto para perguntas de vocês, alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Aí os irmãos vão escrevendo aí as perguntas que tiver. A gente está conectado aqui também no aparelho aqui, para a gente conseguir acompanhar, né, o comentário dos irmãos, porque às vezes a gente está só no dispositivo e não consegue acompanhar para tirar dúvida dos irmãos, né? Aí a gente vai estar aqui, a Vitória vai estar me assessorando aqui do meu lado aqui, né? E vai ficar mais fácil da gente conseguir atender e tirar dúvida de cada um dos irmãos, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, né, irmãos? A todos que já se faz presente, quero cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Antes de nós dar início a essa live, a esse estudo, eu queria fazer um momento de oração aqui, juntamente com os irmãos que já se faz presente, para que o Senhor Jesus venha falar conosco, que nós venhamos assimilar o que nós vamos aprender aqui nessa noite, né? Não que a gente só venha ser ouvinte, né? Mas ouvintes praticantes, amém? Vamos estar orando, pedindo para que o Senhor Jesus tome a direção nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus querido, estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. Queremos Te agradecer por este momento de poder estar fazendo uso da Tua palavra para
apresentar esse estudo aqui para os teus filhos nessa noite. Que o Senhor já abençoe a todos que já se faz presente, aqueles que estão se conectando, que o Senhor visite a vida de cada um, vai abrindo a mente, dando entendimento, discernimento, para que possamos aprender mais e mais da Tua palavra, Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente dar início, quero apresentar aqui nossa irmã Vitória. Para quem não conhece, né, ela é minha filha. Eu convidei ela para ela estar fazendo juntamente comigo esse estudo aqui nessa noite, né? Toda vez, irmãos, que eu apresento o estudo, ela sempre está ali próxima, né? Participando, ela sempre também me dá alguns conselhos, algumas dicas, né? Porque assim, a gente que prega a palavra do Senhor, muitas vezes a gente não consegue apresentar um estudo. Porque muitas das vezes a gente acha que o estudo é uma pregação, né? E ela sempre tem me ajudado, me dado alguns toques, alguns conselhos, né? E eu convidei ela aqui hoje para estar apresentando comigo, né? Vou deixar ela se apresentar para os irmãos aqui. Tô nervosa, né? Primeira vez, eu sou muito tímida para quem me conhece. Mas aceitamos o desafio, estamos aí para ajudar, auxiliar no que ele precisar. Vamos embora. Amém. Irmãos, hoje, como a gente já vem falando, estamos estudando o livro de Primeiras Reis, né? E o livro de Primeiras Reis, para quem não sabe, vai contar a história da monarquia, né? Quando o povo de Deus, ele começa ali a ser reinado pelos homens, né? Onde vários homens começam a fazer o seu reinado sobre Israel. E o livro de Primeiras Reis vai contar a história de alguns reis que reinaram sobre Israel, né? E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos a passagem bíblica que se encontra em Primeiras Reis, capítulo 19, que vai nos contar acerca de Jezabel e Elias, né? Quando Jezabel ali, ela ameaça a Elias pelos feitos que Elias tinha feito, né? E a Bíblia vai nos dizer que ela lança palavras de ameaça proferida para Elias, e essas palavras ao qual Jezabel ali ela lança vão trazer temores e temor na vida de Elias, né? E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos aqui essa passagem bíblica para que nós venhamos compreender um pouquinho mais sobre a história do profeta Elias. Diz assim a palavra do Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Aqui a gente vê que ela está ameaçando a Elias acerca do que Elias tinha feito aos seus profetas, e ela disse que ela ia fazer o mesmo com Elias. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio a ele, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse-lhe: Levanta-te e come, porque muito te será o caminho, né? Então aqui nós vamos ver aqui alguns fatos decorrente do chamado de Elias, né? Da vida ministerial de Elias. E dentro dessa palavra eu queria pedir para a Vitória fazer um comentário acerca aqui dessa passagem, o que ela entendeu aqui,
que ela possa trazer aqui para o entendimento dos irmãos acerca de Elias, de Jezabel, né? Acerca dessa passagem aqui, o que você entende aqui sobre a vida de Elias, sobre Jezabel, que podemos compartilhar com os irmãos? Então, para quem já está participando há mais tempo dos estudos, sabe, né, que foi dito sobre Jezabel, que ela era uma mulher muito má, muito impiedosa, uma mulher bem sanguinária, na verdade, né? Então, depois que Elias, ele mata aqueles 400 profetas, ela fica muito irada contra ele, fala que o mesmo que ele fez a todos aqueles profetas dela será feito contra ele. E Elias, ser humano como a gente, né, tem os sentimentos, mesmos sentimentos que nós sentimos, eles sentimos, então a gente consegue se colocar no lugar dele e imaginar mais ou menos o que se passa, né, no coração dele, assim, na cabeça, no momento em que ele recebe aquela ameaça. Então, Elias ficando muito aflito, desolado, pode até se dizer que ele achou que ele estava sozinho, porque ele decidiu fugir para o deserto, para ali buscar um refúgio, então só fugir da ira daquela mulher. E depois que ele vai ali naquele pé de zimbro, ele pede a morte. Só que se Elias realmente quisesse morrer, eu acho que ele teria ficado lá para Jezabel matar ele. Elias, no momento em que ele pediu a morte para Deus, na verdade ele queria um refúgio, uma escapatória, um basta naquela situação, para que Deus pudesse salvar ele daquela mulher. Então Elias, na verdade, ele não queria a morte, ele só queria ser salvo, só queria ser acolhido por Deus. Então, no momento que o anjo chega ali para ele e dá aquele pão, aquela água, ali ele já pode ver os cuidados de Deus sobre a vida dele, já pode voltar a perceber que ele não está sozinho, que Deus está ali com ele e que o Senhor está ali para ajudar. Deus é a solução dos problemas. Então Elias começa a voltar a sentir meio que o cuidado de Deus, porque por algum momento, assim como nós, ele pode ter se achado sozinho depois que ele recebeu aquela ameaça, né? E a gente entende, ao nosso entender, que a gente começa a analisar, a ver a chamada de Elias, né? A chamada de Elias, ela é uma chamada muito grande, meus queridos. A gente vê que ao ponto que quando Deus ele chama Elias para profetizar acerca de um rei, acerca de um reino, não é acerca de um rei qualquer, de um reino qualquer. É acerca de um povo escolhido, acerca de um rei que vai reinar, de um povo que foi separado por Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Acabe, ele foi um dos piores reis que reinou sobre Israel, né? Ao ponto que nós analisamos a leitura lá em Reis, no livro de 1 Reis 17, que a Bíblia vai dizer que Acabe, ele foi um rei que praticou tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Tudo que Acabe fazia no seu reinado desagradava, trazia ira ao Senhor. Ele fazia tudo aquilo ao contrário do que Deus tinha determinado que o seu povo fizesse. Olha que depois de tudo isso, olha o que ele vai fazer. Ele vai se casar com uma mulher que ela é sacerdotisa de Aserá, que cultua a deuses pagãos, a Baal, a Astarote. Então a gente vamos ver que o que Acabe está fazendo é querendo trazer a contaminação para o meio do povo de Deus. E desde lá dos tempos passados, de Moisés, que Deus sempre repreendia o seu povo, dizendo que não queria que o seu povo se misturasse com os povos de outras terras, que cultuava deuses pagãos, que fazia cultos de idolatria. Então a gente vê aqui que o chamado de Elias ia ser um chamado de oposição ao reinado. Não era simplesmente um chamado que ele ia profetizar e Deus ia fazer, não. Ele ia ser odiado, ele ia ser perseguido, porque a chamada na vida de Elias era uma chamada muito grande. Então nós vamos ver aqui no capítulo 19, que depois de toda aquela batalha, né, ali no Monte Carmelo, onde ele desafia ali os profetas de Baal, o que acontece naquela batalha ali? Ele convoca ali, né, Acabe convoca toda Israel,
os 450 profetas de Baal, faz um desafio. E depois do... Não entendi? Só contra Elias, né? Na verdade, contra Deus. Ali Elias, ele se via só ele e Deus. Elias estava simplesmente amparado por Deus. Mas ele tinha confiança de que ele ia ser vitorioso, porque ele sabia quem tinha chamado ele. Mas chega um ponto na vida de Elias, como chega também na minha vida, como chega na sua vida também, que não basta só a gente ser usado por Deus. Nós somos seres humanos também. Nós estamos imunes às lutas, às dificuldades. E Elias também, ele passou pelo processo da dificuldade da luta. Que depois que ele derrota ali os 450 profetas, o que acontece? Acabe fala para Jezabel tudo o que Elias fez. Né? Olha, Jezabel, Elias, ele fez isso, caiu fogo do céu, consumiu toda a gordura, toda a oferta que estava no holocausto, ele matou os 450 profetas à espada, né? Ainda Deus usou ele para mandar a chuva, né? E fez tudo isso. E o que Jezabel faz? O que Jezabel fala para Acabe? Qual que é a resposta de Jezabel para Acabe ali, Vitória? Que Jezabel falou que era para mandar um mensageiro, né, para Elias, na verdade, que era para fazer com Elias tudo que ele tinha feito com os profetas. E ela, na verdade, ela deu uma data, né? Estipulou uma data que se ele não tivesse na mesma data do outro dia morto, igual os profetas tinha morrido, né? Então foi assim, uma ameaça que ele sofreu. E uma ameaça não foi de qualquer pessoa, foi da esposa do rei, que tinha muito poder, muita influência e era uma pessoa extremamente sanguinária. Então, Elias se afligiu, a alma dele se afligiu. Então, ele foge ali para o deserto para buscar, não sei o que, né? Buscar um refrigério, né? Ter um particular com Deus, né? Na nossa vida, na minha vida, muitas das vezes acontece também isso. Às vezes nós estamos passando pelo momento de dificuldade na nossa vida, uma luta que não adianta recorrer a amigo, não adianta recorrer a pai, a mãe. Tem momentos na nossa vida que é só você e Deus, só eu e Deus. Tem hora na nossa vida que é só Deus para ter misericórdia, só Deus para nos socorrer. E Elias, ele estava precisando do socorro de Deus nesse momento. Muitas pessoas dizem assim, mas como é que pode? Elias, ele foi um dos maiores profetas de toda a história do cristianismo. Ele é conhecido como profeta do fogo. Ele orou e falou que segundo a palavra dele não ia chover, e não choveu por 3 anos e meio. E ele orou, caiu fogo do céu, e agora vai estar com medo de uma mulher? Irmãos, quantos de nós já não pregamos? Através das nossas pregações, pessoas foram curadas, lares foram restaurados, vidas foram salvas, mas chega certos momentos na nossa vida que nós precisamos do cuidado do Senhor, que nós precisamos ser socorridos pelo Senhor. E Elias, ele estava nesse momento. Embora outrora ele foi usado grandemente por Deus, mas Elias, ele era ser humano. Elias, ele era um homem, como eu e você, que estava passando pelaquela luta. Talvez muitos dizem que Elias, ele estava com depressão, passando pelo momento da depressão. Quantos crentes hoje que não estão passando por essa doença que aflige a humanidade nesse século atual que nós vivemos, espírito da depressão, síndrome do pânico, ansiedade, crise de ansiedade. Tudo isso, irmão, nós estamos sujeitos. Não é porque nós servimos a Deus que nós estamos imunes desses males da vida, não. Nós também estamos propícios a passar por isso. E nós vemos aqui nessa passagem que este homem que tanto foi usado por Deus para ali combater contra aquela idolatria que o povo estava praticando naquela época, passou por isso. Mas ao ponto que quando ele vai para o deserto, olha só que interessante que a palavra de Deus diz, que ele se assenta debaixo de um pé de zimbro, e ali, no seu cansaço, na sua luta espiritual que estava muito grande, ele pede a morte para si.
Ele pede a morte, ele diz assim, e deitou-se, e ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e se assentou debaixo do zimbro, versículo 4, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta. O que essa palavra quer dizer? Não quero mais, não aguento mais essa situação. A luta está muito grande. Era uma guerra espiritual que Elias estava passando ali. Era uma crise, uma luta espiritual que nós muitas vezes não enxergamos, mas enquanto nós estamos aqui apresentando esse trabalho, estamos apresentando essa live, há uma guerra espiritual aqui no cenário e em que os anjos de Deus estão batalhando a nosso favor contra as hostes espirituais da maldade, para que nós possamos vencer, para que nós possamos prevalecer. E Elias estava passando por isso. E ali ele se assenta embaixo daquele pé de zimbro, ele fala assim, eu não quero mais, não aguento mais, Senhor, eu quero morrer, me mata, tire minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais, louvado seja Deus. Quantos de nós temos passado por esse processo na nossa vida, né? Quantas vezes você já não pediu para o Senhor, Senhor, eu desisto, não quero mais pregar, não quero mais louvar, não quero mais evangelizar, não aguento mais, porque eu prego, eu evangelizo, eu oro e nada acontece, as pessoas não estão nem aí. E aí nós vamos ali para o nosso deserto, vamos para o nosso quarto chorar aos pés do Senhor. E aí como Deus fez com Elias, Deus manda um anjo para nos animar, para nos alimentar, para dizer, olha, não temas, eu estou com você, eu estou contigo, né? Na minha, na tua vida é assim também, meu irmão. A Jezabel dos nossos tempos hoje, essas doenças, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, as lutas espirituais que tentam nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. E aqui nós observamos aqui que o próprio profeta Elias passou por isso, que dirá eu e você, né, Vitória? Pode falar que eu... Fala um pouquinho, minha filha. Não, pode continuar falando. Eu estava conversando com a Vitória, né, durante o dia, aí eu falei para ela, ó, a gente vai falar, né, sobre o livro de Reis, tal, vai separando alguma coisa, né? Aí eu pedi para ela pesquisar um pouquinho sobre a vida de Jezabel, quem era Jezabel, o que Jezabel fazia, qual que era a sua linhagem, de onde que ela veio, né? E ela pesquisou um pouquinho acerca dessa mulher, e eu queria pedir para ela falar aqui um pouquinho quem era Jezabel, quem Na foi verdade, Jezabel, quando né? ele falou que era pra falar sobre Jezabel, eu falei assim, não, pai, não vamos ler essa passagem, não. Porque eu fiquei meia sem rumo, né, sobre pesquisar sobre ela. Porque, assim, acho que todo mundo do meio evangélico, ou fora dele também, conhece quem é Jezabel, as características dela. Muitas das vezes também tem aqueles famosos pessoal que falam sobre o espírito de Jezabel, que não tá nada na Bíblia sobre isso, mas todo mundo que é do meio já sabe como ela era, o que ela fazia, como ela era, o tamanho da sua perversidade, né? E na verdade eu queria falar sobre, assim, no momento que ela começou a governar, usar o marido dela como usar o marido dela como um fantoche. Porque o marido dela era tão mole que deixava a mulher dele governar tudo. O que ela queria, ela fazia. Ela fazia o que ela bem entendia e queria e pronto. E, na verdade, ele deveria ser a cabeça da casa dele, né? O marido que deveria colocar pulso firme nela. E não, ela fazia o que ela queria. Ela fazia altares para deuses. Ela queria o mesmo respeito que tinham com o Deus de Israel para os deuses idólatras dela. Ela mandava matar todos os profetas e o marido boca aberta, deixava ela fazer o que ela queria. E tudo que ela pedia, ele pegava e acatava. Então, assim, quem estava governando era ela. Então, esse reinado todo, essa matança, essa perversidade toda que ela... Como se diz a palavra? Que ela... barbaridade, né, que ela fazia. Né? Então, mas que ela distribuiu sobre o reino, né, debaixo do nariz do marido dela, poderia ter sido meio que evitado se ele tivesse mais pulso firme na casa dele, no reino dele.
E... Eu tô morrendo de vergonha. É assim mesmo, irmão. Ela tá um pouco nervosa, é assim mesmo. Primeira Né? vez, assim. E então, a partir do momento que ele permitiu aqueles ídolos entrarem na casa e no reinado dele, o que deveria ser cortado desde o começo, né? Porque ele já era um rei que ele sabia o que era certo e o que era errado aos olhos de Deus, mas ele sempre procurou fazer tudo ao contrário. Tudo que era mal aos olhos de Deus, ele estava ali fazendo, e foi o fim do reinado dele a partir do momento que ele resolveu se casar com uma mulher estrangeira idólatra, que Deus já tinha falado que não queria que ele se misturasse, que o povo dele se misturasse com o estrangeiro, com idólatras, e ele mesmo assim resolve fazer uma aliança que foi a condenação dele, né? Fora os outros atos, que ele já era um rei muito perverso, que fazia tudo que era errado aos olhos de Deus. E a gente observa aqui nessa passagem que Acabe, ele prefere fazer uma aliança com pessoas estrangeiras e não renovar a aliança com Deus, né? Com Deus. A gente vê que quantas das vezes Elias, ele não tenta trazer à memória de Acabe os feitos do Senhor, né? Do poder de Deus, o que Deus fez para o seu povo. E ele tinha conhecimento desse Deus, né? Da grandeza do Deus de Israel. Mas ele preferiu fazer uma aliança com o povo idólatra, que adorava deuses pagãos, do que renovar a aliança com o próprio Deus, né? E a gente vê aqui que antes de Deus trazer o castigo, ele avisa. Ele avisou Acabe: olha, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não haverá chuva segundo a minha palavra. Então Acabe, ele teve tempo para se arrepender de seus caminhos maus. Acabe, ele teve oportunidades de se voltar para o Senhor. Mas o que a gente observa aqui é que ele não queria. Ele queria pagar para ver. Ele queria pagar o preço. E o interessante é que muitas das vezes o preço não paga só o pecador. Paga todos aqueles que estão à sua volta. Aí a gente vai ver que todo o povo ali começa a praticar idolatria a deuses pagãos. E como eu já disse aqui no começo, isso é um dos pecados que Deus mais abominava naquela época, que era a idolatria a deuses pagãos, né? E a gente vê que eles edificavam altares a Baal, a Aserá, né? E a gente vê que Jezabel, ela tinha 400 profetas de Azera que se aceitavam com ela na mesa, que comia com ela, que se alimentava com ela, né? Que fala os 400 profetas do poste ídolo, né? Então a gente vê que tinha esses profetas idólatras que era alimentado pelo reino, que era sustentado sobre o reino. Eles tinham autonomia para agir da maneira que eles quisessem, levar o povo à adoração. E isso só ia causando mais indignação diante de Deus. E a gente vai vendo tudo o que Deus fez naquele tempo, naquele período, através da vida de Elias. Mas só que aí Elias, ele está pregando tanto, ele está sendo tanto usado por Deus, falando sempre as mesmas coisas, tentando levar o povo ao arrependimento, que chega uma hora que Elias, ele vê que tudo que ele está falando, tudo que Deus está mandando ele falar, o povo não está dando ouvido, o povo não está nem aí. Aí chega uma hora aqui que a gente vê que Elias, ele está cansado, que Elias não aguenta mais de pregar tanto, de falar tanto e o povo não se arrepender. E ele fica desanimado. Né? Quantas das vezes nós nos sentimos como Elias? A história aqui, que fala sobre Elias, podemos aplicar na nossa própria vida. Quantas das vezes eu me sinto desanimado, quantas das vezes você, pastores, líderes de departamento, se sente desanimado por tentar fazer as coisas que Deus tem pedido, agradar a Deus, e ver aquelas pessoas que estão te ouvindo, não dá ouvido ao que você está falando. E Elias aqui, ele se sentiu desanimado naquele momento que ele pediu a morte, né? Mas o interessante é que quando Deus, ele me chama,
quando Deus ele te chama, quando Deus nos levanta para fazer a obra dele, quem cuida é ele. Quem zela é ele. Elias estava desanimado. Elias pediu para si a morte, mas Deus vem com a palavra através do anjo dizendo: Elias, não é momento de parar. Não é momento de morrer, não é a hora de morrer, Elias. Olha essa comida que eu preparei, come esse pão, beba essa água, Elias, porque o alimento que eu estou te dando é para você caminhar, né? Aí depois aqui vai dizer que Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, que quer dizer o Monte de Deus. Olha, irmãos, que coisa linda quando nós somos alimentados pelo Senhor, né? Mas a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, né? Mas aquele pão não era simplesmente o pão, mas era a própria palavra, era o próprio Deus, o próprio sustento que Deus estava dando para Elias. Louvado seja Deus. E o interessante aqui, eu estava meditando hoje nessa palavra, irmãos, quando Elias ele chega ali no monte, ele está se escondendo no monte. Deus mandou ele para o monte? Deus mandou Elias ir para aquele lugar? Por que você tem fugido de Deus, irmão? Por que você tem se afastado do chamado de Deus? Eu não vou mais pregar, eu não vou mais louvar, porque os irmãos falam que eu prego feio, os irmãos falam que eu louvo feio, que eu não sei cantar. Ei, quem te chamou foi Deus, quem se responsabiliza pelo teu chamado é Deus. Deus está dizendo aqui através da vida de Elias, para mim e para a tua vida, que não é para se preocupar, que de mim, de você, cuida ele. O próprio Deus cuidou de Elias. E Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Vitória? Eu queria até dar uma Pincelada. uma entrada aqui no que ele falou sobre o desânimo, né? Que eu percebi que de uns tempos pra cá, toda vez que eu tô na igreja, aí eu fico, me dá um pique, assim, quando chegar em casa eu vou fazer isso, eu vou ajeitar minha vida, eu vou fazer aquilo, vou meditar, vou ler a palavra, vou acordar a tal hora. E aí quando sai da igreja, bate desânimo de não fazer aquilo que eu prometi que eu faria, de não me empenhar naquilo que eu queria fazer, e eu desanimo. Aí toda vez que acontece, outro dia eu vou pra igreja, aí dá aquele ânimo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí chega em casa e desanima. E eu percebi que isso tá muito recorrente. E eu entendi, eu peguei pra mim, que é porque toda vez que eu tô na presença de Deus, eu tenho aquele ânimo, aquela energia, uma renovação das minhas forças. E aí, como eu não estou buscando fora do jeito que deveria estar sendo, acabo desanimando. E aí vem setas do inimigo para me fazer parar, para fazer desistir. Não faz isso não, daqui a pouco você faz. E fica aquela luta no subconsciente do que fazer, do que não fazer. E sempre a nossa carne, né, sempre vai optar por ficar de boa, sem buscar, sem fazer um jejum, sem se sacrificar um pouco ali na palavra do Senhor para aprender mais um pouco ou para buscar mais entendimento. Então, acho que depois que Elias estava ali no deserto e recebeu aquela comida, aquela água, e depois que ele dormiu um pouco, porque aqui fala que ele voltou a deitar-se, ele descansou, ele renovou as forças dele, porque o anjo do Senhor trouxe o bálsamo para a vida dele, trouxe o renovo através daquela água, daquele pão. Então, acho que é muito legal a gente ficar atento, né, nisso. Muitas das vezes a gente nem percebe, mas também aquele pé de zimbro já era providência que estava ali. Elias nem se atentou àquilo, mas aquele pé de zimbro no meio do deserto já era parte da obra de Deus na vida dele, e ele estava tão focado naquele problema dele, na ameaça de Jezabel, que ele nem percebeu que ali não era tão comum ter um pé, né, de zimbro ali para ele se deitar, para ele dormir, aquela sombra, né, para ele no meio do deserto ter um lugar fresco. Então, muitas vezes a gente está também muito focado no problema, nas coisas ruins que está acontecendo, que deixa de ver o trabalhar de Deus que está acontecendo ao nosso redor. Então, que a gente possa estar tirando um pouco o foco das lutas, dos problemas,
e das perseguições e nos tornando mais sensível e atento no que Deus está fazendo, nas pequenas coisas que a gente pode estar deixando passar, né? E a gente vamos observar aqui na leitura da palavra que quando Deus ali questiona Elias, Elias, o que fazes aqui, né? Deus perguntou para Elias o que ele estava fazendo ali naquela caverna. A pessoa está dizendo que está pausado, muita gente aqui falando. Eu acho que eu vou mandar o da igreja mesmo. Pode ser, irmãos, às vezes está aqui. Pro pessoal avisar Irmãos, aí, não porque sei tem se gente no querendo Face entrar, que os muita irmãos estão gente. aí, se está pausando, os irmãos comenta aí se estiver Avisa, pausando, né? Avisa a gente. Eu Que já às vezes tô também vendo pode também. ser internet, né? Que às vezes aqui em Guarulhos, aqui a internet é uma benção, irmão, uma benção. Internet Tem uma de tal de Silvernet aí, que pelo amor de Deus, é só Amém, misericórdia. amém. Aí, irmãos, é só misericórdia de Deus aqui. Ela trava mais do que um trava-línguas. Aí a gente observa que quando Elias ele está ali, vem um questionamento de Deus. O que fazes aqui, Elias? Por que você está aqui? Deus estava querendo dizer, Elias, não foi para ficar na caverna que eu te chamei. Deus está dizendo para você nessa live. Não é para você estar encostado que o Senhor te chamou. Não é para você estar estacionado, não é para você estar escondido. O Senhor te chamou foi para pregar a palavra dele. É para você se dispor, para você se reerguer, se levantar, porque Deus ainda quer te usar na terra, Elias. Por que está escondido, Elias? Aí Elias começa um questionamento diante do Senhor. Ah, Senhor, o Senhor não tem visto? Eu tenho sido muito zeloso pelo meu Deus, né? Eu tenho pregado, tenho feito a tua vontade, mas Jezabel falou que vai me matar. Os teus filhos, o teu povo quer me matar, todo mundo quer me matar. Mataram todos os seus profetas e só eu fiquei. Aí Deus manda Elias se levantar e fala assim, Elias, se levanta e você vai ungir aqui, deixa eu ver aqui, onde que tá? Me ajuda aí, Vitória. Deus manda Elias se levantar e disse assim. Pera aí, irmãos, deixa eu achar aqui que eu me perdi aqui na passagem aqui. E diz assim também, e o Senhor lhe disse, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás reis de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Melá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Olha só o que Deus diz aqui também. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Olha que interessante. Elias não era o último profeta que existia ali naquele momento. Elias estava se achando só. Elias estava achando que ele estava sozinho, que não tinha mais profeta. Mas Deus está dizendo, você não está sozinho, Elias. Ainda tem mais 7.000 guardado, esperando para ser usado pelo Senhor. Deus está dizendo para você nessa noite, meu querido, através dessa live, desse estudo, você não está sozinho. Irmão, irmã, você não está sozinho. Deus tem separado um povo que está guardado, esperando o momento certo para caminhar ao teu lado. Se ponha de pé, cinge os teus lombos e volte para o chamado que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, meu querido. Faça como Elias, saia dessa caverna, saia dessa depressão, saia desse quarto, porque não é para isso que o Senhor te escolheu. O Senhor te chamou como profeta, o Senhor te chamou como coluna, o Senhor te chamou foi para restaurar reinos, o Senhor te chamou para restaurar lares, para restaurar famílias, casamentos, e você tem se acovardado, tem ficado com medo, mas nessa noite Deus te diz, não temas, porque Ele está contigo, Ele é o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, nessa live. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, qual é a perseguição que você tem enfrentado, quem tem te perseguido, quem tem falado que vai te matar. Mas Deus manda te dizer nessa noite, não temas. Não temas a Jezabel, não temas ao seu adversário, porque maior é o que está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Maior é aquele que te chamou, aquele que te escolheu. Você é um Elias, você é um profeta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que depois que Elias soube que ele não estava sozinho, que tinha mais 7.000 ali que estava aguardando para ser usado pelo Senhor, ele se levantou e voltou pelo caminho que ele veio. Olha que interessante. Deus está mandando te dizer que você vai voltar pelo caminho da onde você veio, porque a obra que Deus tem contigo ainda não acabou. É para voltar a fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Louvado seja Deus. Qual que é o horário aí? Meus assessores aí. Bom, já deu 40 minutos, né? 45 minutos. Agora A são tia 9h45. deixou um comentário. A irmã Cristiana deixou um comentário. Fala aí, Vitória. Precisamos focar a nossa vida somente a Deus. Elias, quando deu ouvido às palavras destrutivas da rainha, aquelas palavras entrou em seu coração, aquelas palavras trouxe medo e desânimos, aquelas palavras levou ele para lugar que não era para ele estar. Vamos focar no alvo que é céu. O comentário da nossa irmã Cristiane aqui é muito interessante. Ela está dizendo que Elias, quando ele deixou de dar ouvido à voz do Senhor, à voz de Deus, foi dar ouvido à voz do inimigo, levou a ele a caminhos que o Senhor não tinha trilhado para ele. Levou a ele, talvez, ao caminho da depressão, ao caminho da angústia, do desespero. Quantos de nós temos sido levados por esses caminhos porque temos dado ouvido à voz de pessoas que só querem o nosso mal? Deus nessa noite te convida a você a voltar a dar ouvido a Ele, a voltar a ouvir a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Ô irmão Davi, mas como que eu consigo voltar a dar ouvido à voz do Senhor? Quando você realmente buscar o Senhor verdadeiramente. A palavra do Senhor diz que o coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não rejeita. É dessa maneira que nós vamos aprender a dar ouvido ao Senhor. Sabendo nos atentar quando Deus quer falar conosco. A prestar atenção nos detalhes que Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa frente. Louvado seja Deus. Né? Então esse comentário aqui da irmã Cristiana é muito pertinente a esse estudo. Tem mais algum irmão que comentou alguma coisa aí? Para nós aqui deixar registrado. Olha, eu mandei um aí agora. Louvado Em seja relação Deus. ao estudo, o tema, não. Mas tem muitos irmãos comentando. Aí a gordinha falou assim: mas ainda que estejamos no deserto, o Senhor cuida. Manda provisão e Ele mesmo também cuidou de Elias, né? Mesmo no deserto, irmão. Deserto a gente que, se você meditar na palavra do Senhor, todas as vezes que o povo de Deus foi para o deserto, nunca foi para morrer. Nunca foi para perecer. Sempre foi para aprender a ser cuidado pelo próprio Deus. Talvez esse deserto que você está passando hoje, você possa estar pensando que é para sua morte, que é para o seu fim, mas não é. Esse deserto que você está passando hoje é para você aprender a caminhar com o Senhor. É para você aprender a caminhar na presença do Senhor, para você viver na dependência do Senhor, né? E eu já passei por deserto, já passei por vale, e todas as vezes que eu passei, sempre fui cuidado pelo Senhor. Deus nunca me deixou perecer no deserto, e Deus não vai deixar você também perecer nesse deserto. E muitos desertos nós mesmos que nos colocamos, né? Porque não era para Elias estar ali, ele foi para lá de desobediente, porque Deus não mandou ele para o deserto, Deus não falou que era para ele ir para o deserto. Muitas das vezes a gente acaba se afastando da presença de Deus, e depois que a gente acaba colhendo os frutos, a gente se desespera. Eu mesma, eu fiquei um tempo meio distante, assim, da igreja, de Deus, e não acrescentou nada, bem pelo contrário, né? Eu tive que arcar com as escolhas das minhas decisões,
E não foram decisões boas, né? Não foram decisões que acrescentaram para mim. E por mais que tenha ficado de experiência, não é uma experiência que, se eu tivesse seguido o que Deus tinha mandado, eu teria hoje, né? Então, que possa servir de aprendizado pra gente. Ele estava no deserto, mas não foi o lugar que Deus colocou ele, nem que Deus ordenou ele para ir. Ele foi por desobediência e ali ele se sentiu sozinho, porque ele se colocou naquela situação, né? Verdade. E Deus mesmo assim foi piedoso com ele e mandou o anjo ali para tirar ele, para enviar provisão para ele, para reerguer ele dali, né? E para que ele voltasse a fazer o que Deus tinha ordenado. É verdade. E é interessante essa colocação dela, falando que não foi Deus que mandou Elias ir para o deserto. Olha só que interessante. Deus mandou Elias ir profetizar contra a nação rebelde, contra um rei rebelde. Mas Elias, na sua caminhada, escolheu ir para o deserto. E no deserto, ele pagou o preço dele. Ele aprendeu ali no deserto. O Senhor ensinou ele e mostrou para ele que não era no deserto que o Senhor queria ele, né? E a irmã Belira aqui, ela comenta aqui dizendo assim, sobre o que a Vitória comentou, creio que Deus quer que muitos homens que tomem posição dentro do seu lar. É verdade. A gente vê que Acabe, ele não tinha uma posição de rei, de homem dentro da sua casa, né? E isso fez com que o povo de Deus perecesse. Quantas pessoas inocentes perderam a sua vida? Quantas pessoas ali que não mereciam perder a sua vida por causa de uma inconsequência, de uma escolha errada de um rei. Então temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões, sempre baseado naquilo que Deus quer para nós. Temos que sempre pedir a Deus o que é melhor, o que Ele quer que nós devemos fazer, qual o caminho trilhar, qual o caminho seguir. E eu creio que assim nós vamos conseguir alcançar, né, qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu não quero me prolongar muito, me estender muito, porque para também não ficar cansativo, a gente temos horário aqui. E antes de encerrar, quero aqui agradecer a vida da minha filha, da Vitória, né, que se prontificou de estar aqui comigo apresentando essa live. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te dê cada vez mais sabedoria, mais temor, mais entendimento, que você venha sempre meditar na palavra do Senhor e que a palavra do Senhor venha ser luz para o seu caminho. Que Deus abençoe tua vida. Agradecer a minha esposa também, que está aqui na nossa retaguarda, sempre orando, intercedendo pela nossa vida. Os meus filhos que estão aqui também, né? Eles não estão aqui, mas estão aqui do lado acompanhando. Quero agradecer também a cada um dos irmãos que tirou um tempo aí para nos assistir, para estar acompanhando esse estudo. Louvado seja Deus. A Ellen da padaria tá aí, grudada aí assistindo, hein? A patroa da Vitória. A patroa da Vitória também está assistindo. Vou dar um abraço aqui. Aí, hein? Deus abençoe Ellen. Deus abençoe ela que está grávida, né? Não era pra falar. Já falou. Agora já falou. E depois. Porque nós vamos orar por ela, para que Deus abençoe ela, a gravidez dela, né? Que Deus venha abençoar essa criança, abençoar o lar dela, abençoar os negócios dela, né? Por ela ser uma bênção na vida da minha filha, né? Dela e do esposo dela. Agradecer a todos os irmãos. Eu quero também aqui estar fazendo aqui um agradecimento a essa igreja maravilhosa, né? Eu sei que aqui tem irmãos de outra igreja, mas quero estar aqui agradecendo a Deus, né? Pela nossa igreja, o nosso ministério, a nossa igreja de Avivamento Bíblico, né? Que essa semana, no dia 7 de setembro, vai completar 77 anos de existência, né? Quantas vidas foram alcançadas através desse ministério, pela vida dos seus fundadores, né? Os nossos pastores ali que se dispuseram a estar fundando esse ministério. Tivemos muito choro, muito sangue foi derramado, muita luta, muita guerra foi travada, né? E hoje essa igreja está de pé, foi graças a todos esses homens, né? Que fundaram essa igreja maravilhosa, ao qual eu faço parte e tenho muito orgulho de fazer parte do Avivamento Bíblico. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor José Neto, né? Do campo de Arthur Alvim, aos nossos pastores aí, auxiliares do nosso pastor Zé Neto, né? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês,
Quero também agradecer a Deus pela vida do meu pastor, pastor Marcos, que tem me dado essa oportunidade de poder estar participando desses trabalhos, que para mim é muito importante que eu venha crescer sempre na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Para mim está sendo um aprendizado muito importante para a minha vida ministerial. Quero agradecer a todos e que Deus possa abençoar o lar, a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Que nessa noite a graça, a misericórdia do Senhor, a paz seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos estar orando aqui pela vida de todos vocês. Por quem está na né? live, pelos enfermos, a mãe vai estar orando. A diaconisa Beatriz, ela vai estar orando aqui, né, pelo encerramento, e ela também vai estar orando aqui. Se tiver algum irmão enfermo aí nessa noite, que está passando uma enfermidade, né? Ô, irmã Sueli, está aí presente, né? Pai do Senhor, irmã Sueli, Deus abençoe tua vida, diaconisa. Estamos orando pela tua vida, viu? Sei que muitas das vezes passamos algumas lutas aí internas, que é só nós e Deus, né? E saiba que Deus nessa noite está enviando o anjo dele para te socorrer, viu? Estamos juntos aí, unidos em oração. E a diaconisa Beatriz vai estar orando, apresentando a vida dos irmãos aí, em oração. E você, onde estiver, dentro da sua casa, onde quer que você esteja, leve a Deus juntamente conosco, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos estar orando, amém, pelos enfermos e pelos pedidos de oração que chegou até essa live. Não precisa. Vai, mãe, ora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido, nesta hora, eu quero interceder, Senhor, por cada pessoa que entrou nessa live. Senhor, são muitas pessoas que entraram, mas cada uma delas, meu Pai, precisam de uma oração, tem um pedido a fazer diante do Senhor. Eu quero te agradecer pela vida do presbítero Davi, da minha filha Vitória. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor levante mais jovens, meu Pai, com esse desejo, porque é a futura geração. Abençoa, Senhor, cada pessoa que entrou nessa live, aquelas que vão ver depois, meu Pai. Abençoa cada uma delas, Deus. Entra no lar, entra na família, entra na saúde, queima o mal, Senhor, agora com o teu poder. Dê vitória, Senhor, essa pessoa que está aí do outro lado. Repreende, Senhor, todo o mal contra a vida dela. Entra onde ela precisa nessa noite e dê vitória. Abençoa, Senhor, o clamor intenso. Abençoa o grupo das mulheres que oram. Abençoa o grupo do avivamento bíblico ali, a família Sebastião, família Dantas. Todos os pedidos de oração que foram colocados aqui no WhatsApp, Senhor, vai de encontro um por um e dê vitória, Deus. Abençoe essa pessoa que me ouve nesta hora. Dê uma noite de vitória, de livramento. E entra, Senhor, nas causas impossíveis. Aleluia, e dê vitória, Deus, para que haja testemunho, Deus, no nome de Jesus. Eu abençoo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém, louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, com uma ótima noite, e que a graça e as bênçãos do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Assim eu encerro essa live nessa noite, em nome de Jesus. Fiquem na paz.